Oi, Amanda. Ai, teacher. Tudo bem? Sim, com você. Tudo bem também. Queria lhe dizer que seu simulado você judiou um pouquinho da minha pessoa, né? Eu tentei ser o mais gentil possível, tá? Mais para treinar vocês com tempo do que com relação ao conteúdo. Mas foram todas questões do Enem. Todas as questões do Enem que eu peguei pro simulado. Nenhuma de fora. Eu li, eu não sou nem um pouco de exatas, né? Eu li a questão, eu nem terminava de ler a questão e já colocava que eu não sabia e ficava com medo de não dar tempo. Aí eu pulei muita questão de física. Não, mas o certo na prova é isso mesmo. Se você não sabe fazer, deixa lá. Se tiver tempo, Não, depois você mas era volta. questão fácil. Depois que eu fui reler, eu tô assim, questão Assim, fácil, eu chutei. é, tem como fazer, sabe? Tem como você não se desesperar. Mas se na hora você começa a se desesperar, é melhor passar para frente do que parar ali, porque você já está desesperado, sabe? Você vai Ah, mas acabar foi não muita conseguindo ler, questão, não conseguindo prestar gente. tanta Que atenção. vergonha. Então você começou a ler e deu um negócio, pula. Não, não tem que ter vergonha, não. Eu sei que física é a matéria mais, né, assim, no geral é a que as pessoas menos gostam. Hum, então, ou matemática, né? Enfim. E faz parte, eu entendo. Não vou ser aquele cara que quer dizer, ah, não, física é ótimo, não sei o quê. Da hora, física é chato pra caramba mesmo. Tem umas Vou coisas estudar legais na mais física, física. mas não é aqui que a gente vê, infelizmente. Não tem uma formulazinha de física assim que dá para usar em tudo, tipo uma regra de três? Seria ótimo se tivesse, mas não tem. Tem que fazer uma por uma. Eu tentei dividir, que a maioria Ah, que eu reparei que as formas de física, você pega um valor e divide ele. Fica um em cima, outro embaixo. às vezes dá certo, mas ó, uma dica legal que minha mãe me deu quando eu fui fazer Enem há, né, um tempo atrás. A galera tem uma tendência, não é uma regra, tá? Mas é uma tendência a deixar o número de cada alternativa mais ou menos igual em toda a prova. Então, tem mais ou menos o mesmo tanto de A, mais ou menos o mesmo tanto de B, mais ou menos o mesmo tanto de C, assim por diante. Então, quando você for chutar, as que você deixar para chutar, vê isso, sabe? Que você vai chutômetro total, você não tem nem como diminuir para menos alternativa, então vai chutar completamente. Olha isso, vê assim, tem várias A já, então vou botar, aí tem pouca B, vou botar essa aqui B, que aí iguala um pouquinho, sabe? Hum, aumenta um pouquinho a chance. Eu uso muito isso. Não, mas é sério, é uma boa dica Mas no essa, não é simulado uma não deu dica para ruim, não. usar, porque não tinha como você ver o gabarito aí, não dava para você ver o que você estava marcando Hum, entendi. Poxa, aí é complicado. Isso no digital? no digital. Entendi, porque você responde pergunta a pergunta, você não faz um gabarito. E isso, aí Entendi. não dá para você ver. Cruel esse, mas tá certo. Hum, mas não. Queria lhe dizer que tem um jeito de você só resolver todas as questões, porque aí, se existisse isso, eu passaria isso lá no começo do ano e a gente podia passar o resto do ano vendo umas coisas muito mais legais do que essa chatice que a gente tem que ficar vendo aqui, porque é o que eles cobram, sabe? Hum, Mas a teoria, eu gosto da física na teoria. eu Eu acho a também, teoria legal, mas eu os também, é cálculos. onde eu mais gosto. Só que não é o que eles pedem, né? Na física eles gostam de umas continhas. De vez em quando tem umas mais conceituais, tem também. Não posso dizer que não tem, não. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nisso na coisa de transformação de energia, que eles gostam. Gráfico, eles gostam bastante. Mas tem muita coisa que é conta. Não tem nem para onde ir. Nem na matemática. Matemática tem muita coisa que você faz umas regras de três ali rapidinho e resolve. Muita coisa, muita, muita coisa. E- Eu Mas errei uma a física questão não. lá que era sobre a força que você exerce sobre um determinado objeto. Essa era extremamente fácil e eu errei, eu não sei Não sei se eu como. lembro qual é essa questão, não, Eu acho que mas era porque eu estava nervosa, mas eu faz errei. parte, faz Eu tô parte. indignada.
O negócio é você respirar fundo mesmo. Você para, vai dar tempo, respira fundo. Ó, vamos olhar isso aqui. Eu sei o que é. Dá uma lida. Eu sei o que é isso. Calma, com calma, sabe? Não tem por que se apressar. Se você se apressar, vai ser pior. Então, vá fazendo seu tempo. Não terminou, não terminou, tá tudo bem. Ninguém vai morrer, sabe? Você vai, entrega a parada, tudo bem. Hum, vai, marca qualquer uma, sabe? Faça o tanto que der, o tanto que for o seu melhor e tal, e aí vai sair o melhor que for. Queria ter feito nessa vibe de boas aí que você tá. Então, eu tô dizendo, quando eu fazia Enem, eu tava me tremendo. Eu sentei na cadeira e eu tava assim. E, nossa, horrível, foi completamente horrível, horrível, assim. Acho que foi os piores meses da minha vida foram os meses de preparação Enem, que eu tinha que ficar estudando que nem um maluco e não, muito ruim. Mas assim, de vez em quando, sabe, você para um pouquinho e respira, é importante. Hum, Nossa, É a quem dera eu única tivesse nota feito o boa Enem com essa de só em tranquilidade toda que eu redação. tô falando. Ave Maria, Que horrível. tristeza. Tem que. É uma coisa meio forçada mesmo, sabe? Não é de boa, não. Você tem que parar, olhar assim. Sério, porra! Não pode falar palavrão que grava. Mas enfim, eu tenho que. Eu vou dar uma apressada. Inclusive, eu vou falar disso com vocês que estão aqui já. Eu vou mudar um pouquinho as coisas, porque eu fiz umas contas e a gente não tem muito tempo, quer dizer, tem um tempo, mas não tem tempo suficiente para dar todo o conteúdo que era para dar. E na verdade não tinha mesmo. Eu fiz as contas, eu contei quantas aulas tinha no ano e mais ou menos quantas aulas eu demoraria para dar os conteúdos e não dava tempo. Eu ia ter que selecionar coisas de qualquer forma. Hum, mas era uma conta que eu ainda não tinha feito muito a fundo, eu tinha feito só mais ou menos. E então vou ter que selecionar conteúdo. Não vai dar tempo de ver tudo, eu peço perdão, mas é o jeito, né? Não tá muito fácil isso não. E aí eu prefiro ser honesto com vocês e dizer que vou selecionar mesmo algumas coisas que eu considero mais importantes e que eu acho mais legal de aprender e que cai bastante e são umas é, normalmente algumas mais fáceis, então acho que vai ser bom, sabe? E aí vou experimentar um outro jeito de aula, assim, um pouco mais focado em resolver um exercício, tentar girar um pouco mais a matéria em torno de resolver o exercício, explicar a matéria enquanto eu vou resolvendo o exercício. Tentar fazer isso, tá? Não sei se vai dar certo, é uma coisa meio nova. Mas aí a gente vê se funciona. Depois vocês me dizem se vocês preferiram assim ou se vocês preferiam como estava sendo antes. E, e a gente vai vendo, tá? Mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. Faz parte. É um ano difícil esse. Difícil para a gente também encaixar tudo que deveria. Mas vamos fazer o melhor com o que a gente tem, né? Não adianta também muita gente ficar chorando pelo que podia ser, quando a gente já tem alguma coisa bem aqui. Então vamos o melhor que dá. E aí o resultado vai ser o melhor possível, né? Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Opa, vocês estão vendo aí? Tu. Deixa eu. Vamos ver. Tem como tirar isso aqui? Ah, mais fácil. Pelo menos fica maiorzinho. Não, errei. Não, aqui. Hum. Ok, vamos lá. Energia. Energia é uma coisa meio doida. A gente.
usa muita energia, a gente fala muito de energia no nosso dia a dia, e é uma coisa que está presente em todo canto, né? A gente está aqui na internet com computadores e celulares que estão ligados de alguma forma por energia elétrica, né? A gente tem energia térmica, que é calor, a gente tem energia cinética de movimento, a gente vai ver um pouco mais sobre isso no futuro. Mas só a energia elétrica, né, já é uma coisa completamente presente na nossa vida o tempo inteiro. Tem luz, tem, enfim, internet, tudo isso. Energia química da comida que a gente come, é uma coisa que está constante na nossa vida e que a gente na física sabe trabalhar muito bem. A gente tem, né, várias formas de trabalhar com isso e definições e conhece muitos tipos de energia diferentes e as interações entre eles e tal. Mas a gente não sabe dizer o que é energia, não. Se não me perguntem, sabe? Se você jogar no Google, você vai achar umas coisas semelhantes. Não tem uma definição bonitinha do que é energia. A definição que a gente tem de energia, na verdade, passa por um outro conceito, que é o conceito de. Eu vou botar uma paradinha aqui assim, ó. Que é o conceito de trabalho. Eita, menino, que ficou bom. Tô me acostumando ainda com esse negócio aqui, tá? Então, um pouco de paciência comigo, eu peço. O trabalho. Deixa eu arrumar uma questão, eu mesmo vou ficar agoniado. Enquanto isso, eu falo. O trabalho tem, na física, um significado um pouco diferente do que a gente usa no dia a dia. Porque no dia a dia a gente pensa muito em trabalho no sentido de profissão, né? Ou então de coisas que dão trabalho, qualquer coisa semelhante. Mas na física é um pouco diferente. Na física, a gente diz que o trabalho é a medida da transferência de energia entre corpos. Eu vou escrever isso aqui. É a medida da transferência de energia. Interessante escrever isso aqui, gente. É um negócio meio novo mesmo para mim. Transferência de energia entre corpos ou sistemas, né? Mas enfim. Hum. Mas a energia, a melhor definição que a gente tem dela é que energia é a capacidade ai, de realizar trabalho. Então, a energia é a capacidade de realizar trabalho, mas trabalho é a medida da transferência de energia entre os corpos. Então, a energia é a capacidade de realizar a transferência de energia entre os corpos, e o trabalho é a medida da transferência da capacidade de realizar trabalho, sabe? Fica esquisito, porque é um círculo vicioso mesmo. Mas, apesar dessa confusão, a gente consegue trabalhar muito bem com esses conceitos e, né, com perdão da palavra, a gente tem uma boa noção de como eles funcionam e de como eles impactam o mundo e de como a gente pode usar eles nas nossas contas para resolver problemas. Mesmo a gente não sabendo definir eles muito bem. Isso é uma coisa que acontece na física com muita frequência, que a gente trabalha com coisas que a gente não sabe exatamente o que elas são, porque é uma coisa difícil, por exemplo, a gravidade. A gente trabalha muito com a gravidade, a gente usa a gravidade o tempo inteiro, mas a gente não sabe muito bem o que é a gravidade. Ela não é bem uma força, ela causa uma força, mas ela não é bem um campo, ela, né, causa um campo, ela é meio que uma deformatura da coisa, mas não é muito, sabe? Tem umas coisas esquisitas. Mas então, o trabalho, cadê meu bicho? O trabalho é a medida da transferência de energia entre os corpos e é o que a gente vai começar vendo para entrar nos nossos estudos de energia. A gente começar por trabalho é um pouco mais fácil. Então, só para dizer, eu mudei um pouquinho, eu estou usando essa bicha aqui
tudo que eu escrever aqui vai ficar salvo e essa bicha tá lá na pasta do Drive. Quem quiser, inclusive, quem tiver no computador aí, quiser fazer isso, pode entrar lá na pasta que isso aqui já vai estar lá disponível, você pode ver ao vivo, por assim dizer, né? Você pode ver eu fazendo aqui, ou pode acompanhar aí pela tela, tanto faz. Então tá, trabalho. O trabalho, eu vou até trocar de cor. Vou deixar uma cor bonita. A definição mais usada de trabalho, e a primeira que a gente vai ver, é uma definição matemática, que trabalho é o produto. Eu esquecendo disso. Trabalho, a gente usa a letra grega tal. Ela é assim, certo? Às vezes vocês vão ver só também um, um T assim meio bonito, sabe? É uma coisa meio assim. É um T que tem um tiozinho em cima, sabe? É um bicho meio doido. É a letra grega tal. É o que a gente usa para falar de trabalho. Vem cá, deixa eu escrever aqui bonitinho. Oh, oh, pronto. Tal. É, a definição mais formal de trabalho é que trabalho é a força deixa eu fazer um pontinho, o deslocamento, certo? Então, como assim? Se eu tenho, vamos dizer, eu estou aqui, olha eu bonito. E aí tem uma caixa, certo, aqui na minha frente, e eu vou empurrar essa caixa nessa direção. Então eu vou aqui com meus bracinhos, olha como eu tenho um braço grande, tá vendo? Vou empurrar aqui essa caixa nessa direção para cá. Para isso eu vou aplicar uma força F, que vai ser nessa direção, uma força F, e essa bicha vai andar uma certa distância, né? Ela vai ter um certo deslocamento D. Então, quando eu multiplico essa força pelo deslocamento, eu tenho o valor do trabalho, certo? Eu posso fazer isso tanto individualmente, para cada força que existir, quanto eu posso fazer com a força resultante, eu vou ter o trabalho total, o trabalho resultante desse movimento, certo? Tem uma coisa que eu vou só mencionar, mas que a gente não vai entrar muito a fundo nisso, que é o ângulo. O ângulo faz diferença no trabalho, porque você empurrar a caixa horizontalmente, né? Empurrar bem direitinho ela assim na mesma direção do deslocamento faz, né, assim, vai ser bem mais fácil do que se você ficar tentando empurrar de cima. Se eu subir em cima da caixa, né, eu posso dizer com bastante certeza que a caixa não vai andar para frente, porque eu estou fazendo força para baixo, né? Então não faz sentido. Mas então a gente tem aqui os dois extremos, né? A força em cima ou a força do lado. Se eu pegar e fizer uma força tipo aqui assim, eu consigo mover a caixa para lá, mas vai ser menos, né? Vai ser mais difícil de mexer ela para lá, porque quando eu for dividir aqui essa força nas componentes dela, ela tem uma componente horizontal, uma componente vertical. A componente vertical não importa, porque, né, é como se eu estivesse em cima da parada, ela não vai empurrar para lá. E eu tenho uma componente horizontal aqui, que é pequenininha, né? Vai ser menor do que essa força daqui. Então, eu vou ter que fazer mais força, sim, para conseguir fazer ele andar o mesmo deslocamento. O trabalho é maior, certo? É mais ou menos por aí. Tá, mas e aí isso, né, teoricamente muda a conta, adiciona aqui um vezes cosseno desse ângulo. Mas isso não cai no Enem, eles não vão pedir esse tipo de conta maluca em que você tem que usar, não precisa se preocupar com isso, tá? É um pouco mais conceitual do que isso, ou então você só vai precisar calcular o trabalho um pouco mais rapidamente. Tem outras formas de fazer isso também, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas então vamos pensar, deixa eu fazer uma... Ah, não, isso aqui é outra coisa. O- Vamos fazer uma continha aqui. Se eu, vamos dizer, eu vou empurrar essa caixa aqui.
E aí eu estou aplicando uma força de 30 newtons. 30 newtons de força. E essa caixa vai sofrer um deslocamento de 3 metros. Andei 3 metros com ela. Então, qual que é o trabalho que eu realizei nesse movimento? Esse trabalho, tal, vai ser 30, que é a força, vezes 3. 90 Newton metro. Newton metro. Essa unidade aqui a gente chama de joule. Joule, isso é um O, ok? É joule. E o símbolo é um J. Então, essa aqui é a unidade de medida do trabalho. É a mesma de energia, a gente vai ver isso depois, mas é a mesma unidade. Porque trabalho é energia, né? Energia é trabalho, enfim, trabalho é energia em movimento, energia sendo transferida entre corpos. Então, seriam 90 joules, certo? 90 joules que eu realizei de trabalho nesse movimento para empurrar essa caixa 3 metros. Ok? Mas vejam que falta uma coisa. Eu aqui não estou levando em consideração se eu empurrei isso em 5 minutos ou em 5 horas. Né? Não faz diferença, o trabalho é o mesmo. Então, eu vou ter gastado 90 joules para arrastar isso aqui. Se eu tiver ficar arrastando por 5 horas, longas horas, para arrastar 3 metros, ou se eu fizer isso em 5 segundos, fizer tchum, arrastei 3 metros, pronto, gastei o mesmo tanto. Certo? Se eu usar a mesma força e for essa mesma distância, vai ser o mesmo trabalho gasto. Então, qual é a diferença? Porque, claro que existe uma diferença, né, entre você fazer esse trabalho em 5 minutos e em 5 horas. E qual é essa diferença? É o que a gente chama de potência. São os dois conceitos que a gente mais vai usar estudando energia, potência e trabalho. É como a gente mais fala sobre energia. A potência é o trabalho ao longo do tempo. A potência é a velocidade do trabalho, por assim dizer. Como assim? Potência P é exatamente isso. É o tanto de trabalho que você gastou dividido pela variação de tempo, né? Pelo tempo que você ficou fazendo. É aí que está a diferença entre o Usain Bolt correndo 100 metros em pouquíssimo tempo, em pouquíssimos segundos, e eu correndo 100 metros em, sei lá, meia hora. Não, também não, exagerei. Mas, sabe, é essa a diferença entre uma pessoa qualquer e um atleta de elite. Eles têm mais potência. Por quê? O trabalho é o mesmo, o movimento que eles estão fazendo é o mesmo que a gente, né? Assim, que uma pessoa normal, entre aspas, né? Que é uma pessoa que não é atleta. Mas o tempo deles é muito menor. Se o tempo é menor... Peraí, deixa eu fazer isso em outra cor, porque senão vai ficar confuso. Cadê? Vem cá. Se o tempo é menor, a potência é maior. É isso que é fração, eles são inversamente proporcionais. Se a potência é maior, o trabalho pode ser maior, mas a gente está considerando que o trabalho é o mesmo, né? Porque é o mesmo movimento. Então, por exemplo, aquela caixa lá que eu fiquei que eu carreguei, né? Vamos dizer que eu carreguei ela, que eu carreguei não, né? Que eu empurrei, vamos dizer que eu empurrei por 30 segundos. Então, a potência que eu gastei para empurrar aquela caixa foi o trabalho, 90 joules, dividido por 30 segundos, que foi o tempo que eu gastei. Então, vão ser 90 dividido por 30, corto os zeros, 9 dividido por 3, 3, tá 3 bonito. Não, peraí, que isso ficou horroroso. 3 joules por segundo. Joules por segundo é uma outra unidade, é a unidade de potência, que a gente chama de watt. Opa, watt. O símbolo é um W.
em homenagem a um engenheiro holandês, se eu não muito me engano, James Watt, que trabalhou muito com potência. Ele também inventou a... Quer dizer, ele não inventou essa medida, né? Essa medida foi nomeada depois dele, né? Em homenagem a ele, mas ele usava cavalo vapor como medida, que é o CV, cavalos vapor. Ou a mais original, que era, na verdade, era essa mesmo que ele usava, cavalo vapor é uma tradução, que é o horsepower, HP. Não é que é mais ou menos a mesma coisa, mas elas têm uma diferença de valor. Eu acho que o cavalo vapor é 740 e um pouquinho watts e o horsepower é 750 e um pouquinho watts. Mas não faz diferença, não precisa disso. É só lembrar do watt, é um W, certo? Então a minha potência seriam 3 watts. Eu vou escrever aqui embaixo. Potência naquele movimento seriam 3 watts, certo? É muito usado também o kilowatt e o megawatt. O kilowatt são 1000 watts e o megawatt são... Peraí, que agora eu tô confuso. São 100 mil? Ou é 1 milhão? Acho que são 1000 kilowatts. Vamos olhar, peraí. 10 a sexta. Isso. É. Então é 10 a 6 watts. 10 a 6 watts é o 1. 10 a 6. É o 1 e 6 zeros. Isso. Isso, exatamente. Que seriam 1000 kilowatts, né? 1 milhão de watts, um megawatt. Ele é um tanto usado também. Que a gente usa muito para medir energia elétrica, né? E tal, nas casas, as nossas contas de luz, normalmente, elas vêm na unidade kilowatt-hora. Ou megawatt-hora, dependendo, né, do tamanho dessas coisas e tal. Hum, mas, enfim, isso é mais para frente. Isso é quando a gente for ver energia elétrica. Não precisa se preocupar com isso agora. Tudo bem até aqui? Estou correndo um pouquinho. Peço perdão por isso. Mas é o jeito. Nós temos que correr um pouquinho mesmo. Vou fazer um exercíciozinho para a gente poder entender um pouco melhor o que está acontecendo com esses conceitos. Qual que é a ideia? Para irrigar sua plantação, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho. Não, poxa, devia ser um pouquinho menos, né? Não, não tem como. É aqui mesmo. Para irrigar sua plantação, produtor rural construiu um reservatório a 20 metros de altura, a partir da barragem de onde será bombeada a água. Então ele vai, né, construiu lá uma caixa d'água bonitinha. Opa, caixa d'água. Tchum, com 20 metros de altura. Para alimentar o motor elétrico das bombas, eles falam um painel fotovoltaico. Painel fotovoltaico, se vocês não sabem, é importante saber, o Enem gosta disso, é um tipo de painel que transforma luz solar em energia. A potência do painel varia de acordo com a incidência solar, chegando a um valor de pico de 80 watts ao meio-dia. Porém, entre as 11 horas e 30 minutos, 11h30 da manhã, e as 12 horas e 30 minutos, meio-dia e meio, disponibiliza uma potência média de 50 watts. Certo? Potência média, vou sublinhar isso aqui. Potência média de 50 watts. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo e uma eficiência de transferência energética de 100%. Isso aqui a gente vai entrar depois, tá? A gente vai entrar daqui a pouco.
Como tá 100%, a gente não precisa se preocupar com isso agora. Qual é o volume de água em litros bombeado para o reservatório no intervalo de tempo citado? Então, vamos lá. Ele quer o que sai. Para saber o que sai, eu tenho que saber o que entra. Como assim? Se a gente for parar para pensar, a potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo, certo? Pela variação de tempo. Eu tenho a variação de tempo. Ele me deu aqui, é 1 hora. E eu tenho a potência. Ele me deu também a potência média. Como é um tempo longo, é a potência média que eu preciso. Eu quero o geral, né? Porque eu quero o volume de água bombeado para o tempo inteiro. Então eu posso pegar a média, né? Como se fosse a mesma coisa o tempo inteiro, eu vou chegar a uma boa aproximação do valor real. E aí eu posso ter o trabalho. Tendo o trabalho, com o trabalho, eu vou colocar aqui assim, eu vou ter a força vezes o deslocamento. E o deslocamento eu também tenho, porque eu tenho quanto que ele tem que mexer. Está aqui o deslocamento, 20 metros. Ele tem que descer daqui e sair do cano, né? Então a gente vai assumir que são 20 metros. E aí eu vou, com a força, eu posso pegar o peso que saiu, porque eu tenho a gravidade. Eu vou pegar a massa e o peso, certo? Então vamos lá. Uma coisa de cada vez. Depois a gente vai chegar nesse final. Vamos uma coisa de cada vez. A potência média é igual a 50 watts. O tempo é 1 hora, que são 60 segundos, 60 minutos, perdão, que são 3.600 segundos. Eu já vou passar logo tudo para o Sistema Internacional de Unidades, porque ele já me deu aqui a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado, um negócio aqui em metros, então eu já vou deixar tudo metro, metro por segundo, bonitinho, para não ter trabalho depois. 3.600 segundos. E aí eu quero o trabalho. Então eu vou pegar 50 é igual... Opa, o que que eu fiz? Eu fiz uma coisa. Eita, não sei. Negócio esquisito. 50 é igual ao trabalho dividido por 3.600. Então, passo isso para lá. Eu vou ter que o trabalho é igual a 3.600 vezes 50, que vai dar um tanto aí, né? Alguém sabe quanto é que vai dar isso aí? Alguém faz aí de cabeça ou faz na calculadora ou qualquer coisa parecida? Vezes 50. 5 vezes 36, 5 vezes 3, 15, 150, 5 vezes 6, 30, 160, 3 zeros, 160 mil. Então, tem um trabalho de 160 mil joules, unidade de trabalho. Se o meu trabalho é esse, Professor, dá 180 mil. 180, obrigado. 180. Acabei de olhar aqui. 180 mil. Eu estava estranhando, eu tinha feito essa conta mais cedo e não dava isso aqui não. Eu falei, mas ok, obrigado. Nada. O trabalho é igual a força vezes deslocamento. A força é no mesmo sentido do deslocamento, então a gente não precisa se preocupar com aquela coisa de ângulo. Então eu vou ter que a força vezes o deslocamento é igual a 180 mil. O deslocamento eu tenho. Eu vou passar aqui para o lado, tá? Isso aqui vem para cá. Eu tenho que força vezes o deslocamento, que é 20 metros, é igual a 180 mil.
Então, eu tenho que a força vai ser igual a 180 mil dividido por 20, que essa dá para fazer de cabeça. 180 mil dividido por 20. A gente corta um zero. 18 dividido por 2 dá 9, com 3 zeros. A força é igual a 900 newtons. Se a força é igual a 900 newtons, e eu sei que a força é a força-peso, né? Eu tenho que a massa vezes a aceleração da gravidade G é igual a 900 newtons. A aceleração da gravidade é 10, então eu tenho que a massa... Eita, aqui ficou baixinho, né? Vou passar aqui pro ladinho de novo. Devia ter começado mais alto, foi bom. A massa é igual a 900. Opa. 900 dividido por 10. Ele me deu ali em cima o valor da aceleração da gravidade. Na questão ele me deu. Então, 900 dividido por 10, a massa... Peraí. Não, que 900? 9.000. 9.000, são 3 zeros. Ó, viajei. 9.000 dividido por 10, a massa é de 900 quilogramas. Agora sim. A densidade da água é 1. Então, 1 quilograma tem 1 litro. Então, o volume de água é de 900 litros. Certo? Fez sentido? Alô? Sim. Eu achei que o 900 ali na hora podia ser um distrator, porque tinha 900 na hora que você estava fazendo a conta e 900 ali. 900 Aí depois na você falou que conta? que não, agora que você falou que era 9.000, mas enquanto você estava fazendo era 900. Sim, é porque eu errei. Eu fiz a conta errada. Era 9.000 desde o começo. Eu peço perdão. Confundi esse pedaço. Mas beleza? Deixa eu... Beleza. Newtons. Volume de 900 litros. Ok? Ok. Mas aí, nessa questão aqui, ele teve uma coisinha aqui que foi... Opa, não, aqui tá só um minuto. Ele falou aqui, eficiência de transferência energética de 100%. O que que é isso? O que que é essa eficiência? Por que que ela é 100%? Por que que isso é importante? Vamos lá. É o outro conceito que a gente vai trabalhar, que é o conceito de... Não, deixa eu fazer pretinho, que eu estava fazendo preto antes. Vamos manter uma coerência de rendimento, também conhecido como eficiência. Que é isso que a gente acabou de ver. Em qualquer sistema que esteja fazendo alguma coisa, que esteja realizando algum trabalho, então você tem aqui o sistema, certo? Esse aqui é o meu sistema, que está realizando trabalho. Então, se ele está realizando trabalho, tem uma potência saindo dele, certo? Uma potência P que está saindo dele. Ele está realizando um trabalho no mundo, está né, colocando potência no mundo. Mas para isso, tem que estar entrando potência nele. Certo? Que é que nem essa questão aqui.
Para a água poder sair do reservatório, eu vou até desenhar a água, eu esqueci. Eu coloquei na cabeça que eu ia fazer, eu esqueci. Para a água poder sair do reservatório e ir para a plantação do caba, ele tem que usar energia elétrica. Entra uma potência de 80 watts e sai 900 litros de água nessa hora, né? Entre 11h30 e meio-dia e meia, saíram 900 litros de água desse reservatório. Então, tem uma coisa que entra, tem uma coisa que sai. A gente chama a potência que entra de potência total e a potência que sai de... Deixa eu escrever, né? Não vou colocar só o símbolozinho aqui. Peraí. Potência total e potência útil. Útil. Tem um acento em útil, não tem? Acho que tem sim. Potência útil. Isso. A gente pode ver o rendimento ou a eficiência desse sistema. Ele é representado na física por essa letra aqui, ó. Epa, peraí, ficou feioso. Vou fazer de outra cor. Vem cá você. Não fiz nada verde ainda. É uma coisa assim, é um N com uma perninha esticada. É a letra eta, certo? Não é muito importante, não. É só para... O rendimento de um sistema é calculado pela potência útil dividido pela potência total. A potência útil é sempre menor que a potência total, porque sempre tem uma perda de energia aqui. Ela esquenta, ela faz barulho, ela mexe, alguma coisa acontece nesse sistema e gasta potência. Mesmo que não gaste nenhuma, o máximo que vai poder ser isso aqui é 1. Então, esse valor vai ser sempre menor ou igual a... não sei se vocês já viram esse símbolo aqui na matemática, mas uma hora vocês vão ver. Esse número é menor ou igual a 1 sempre, certo? Ele pode chegar até 1, mas maior do que 1 ele nunca vai ser. Ele sempre vai ser menor. E sempre vai ser maior que 0 também, porque, enfim, não tem, né, não faz muito sentido. Se ele for menor que 0, você só está fazendo a conta no sentido errado, provavelmente. Ou não, na verdade não. Não tem como ter potência negativa. Não. Então não, é sempre entre 0 e 1. Ele também pode ser medido em porcentagem. É só você pegar o valor. Eu vou escrever aqui embaixo assim. O rendimento em porcentagem é igual a esse valor aqui. A potência útil dividido pela potência total. Vezes 100%. Vai fazer sentido daqui a pouco como é que isso funciona, tá? Então é mais ou menos assim, ó. Vamos olhar essa bicha aqui, para a gente saber como é que faz. Para reciclar um motor de potência igual a 200 watts, um estudante construiu um elevador e verificou que ele foi capaz de erguer uma massa de 80 quilos a uma altura de 3 metros durante 1 minuto. Considere a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a eficiência aproximada do sistema para realizar tal tarefa? A gente já sabe que eficiência é igual à potência útil, que é a potência de saída, dividido pela potência total, que é a potência de entrada. A potência de entrada eu tenho. A potência elétrica do motor é 200 watts. Essa é a potência que ele recebe. Então, eu vou ter que esse aqui é igual a 200 watts. E a potência útil a gente não tem diretamente. Alguém falou alguma coisa? Alguma coisa. Acho que eu estou ficando doido. A potência útil a gente ainda não tem. Mas a gente pode pegar. Porque a potência útil é igual ao trabalho realizado pela máquina, pelo sistema, dividido pela quantidade de tempo em que o sistema ficou fazendo esse trabalho. O tempo eu tenho. 1 minuto, 60 segundos.
Vamos botar aqui. Só anotando os valores por enquanto, depois a gente faz a conta toda. 60 segundos, né? 1 minuto, 60 segundos. O trabalho eu não tenho, mas, de novo, ele é força vezes deslocamento. O deslocamento eu tenho, 3 metros. A força eu posso ter, porque eu tenho a massa e eu tenho a gravidade. Então, ele só tem que fazer a força, peso para cima, né? Então, eu vou, né, considerar que essa força aqui é a força-peso da, da, dessa massa que ele colocou no elevador, né? Então, vamos lá, vamos fazer essas contas, uma coisa de cada vez. Primeiro, calcular a força. A força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Isso é a massa de 80 quilos vezes a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, são 800 newtons. Então, o trabalho vai ser 800 vezes o deslocamento, que é 3 metros. 8 vezes 3, 24, com 2 zeros. 24, com 2 zeros, são 2.400 joules. A potência útil, então, vai ser igual a 2.400 joules dividido pelo tempo gasto, que foram 60 segundos. Corto 0 com 0, 24 dividido por 6 dá 4, não é? Com 0, 40. Então, a potência útil é 40 watts. Agora que eu tenho a potência útil, a gente já tem a potência total, eu posso fazer o meu rendimento. Vai ser 40 dividido por 200. 0 com 0. 4 e 20, você pode dividir os dois por 4. Você vai ter 1 sobre 5. 1 sobre 5, 1/5, é igual a 0,2. O rendimento é um número puro, ele não tem unidade, certo? O rendimento é 0,2, acabou. Ou eu posso multiplicar isso aqui por 100%, 0,2 vezes 100, eu tenho que a eficiência dele é de 20%, certo? O que que isso significa na prática? Se a gente olhar, ele colocou 200 watts de energia na máquina e ele só tirou 40 watts no final. Então, ele só aproveitou 20% da energia que ele tinha disponível no começo. Essa é uma máquina de eficiência baixíssima, certo? Porque ele vai gastar 200 watts, é um tanto, para produzir 40 watts. É pouquíssimo, sabe? Então, essa diferença é muito grande. Ele tem um rendimento muito baixo. Máquinas de bom rendimento normalmente são de 50% para cima, que pelo menos metade da energia é aproveitada. Para onde vai essa energia? Ela é dissipada em várias formas. Eu vou anotar aqui que é 20%. A gente vai dar uma olhada nessa dissipação de energia um pouco mais tarde. O que acontece com os outros 80%, né? Isso é uma coisa para as aulas futuras. Ok? E é isso. Olha, consegui terminar até antes do que eu imaginava. Tudo bem? Deu certo? Tudo bem. Vou parar aqui para vocês poderem ver minha cara. Imagino que tenha sido um pouco rápido, né? Deu para acompanhar? Não achei tão rápido assim, não. Deu para entender, no meu caso aqui. O resto, pessoal, alguém ficou com muita dúvida? Alguém ficou muito perdido? Ou um pouco perdido? Também pode, não tem problema. A gente ainda tem um tempinho, eu posso tirar alguma dúvida se as pessoas não tiverem entendido.
Parece que não, né? Então tá bom. Ó, eu vou, esse material, tudo isso que eu anotei aí, que eu escrevi, tudo que tá escrito bonitinho, tá lá no Drive. É um arquivo que tá com o nome de Energia e Trabalho. É um arquivo do Google, eles chamam de Jamboard. Eu não sei se alguém já usou isso com vocês, mas é basicamente uma lousa. E agora que eu tenho essa coisinha da mesa digitalizadora, eu vou usar por lá. Eu achei legal, é legal isso de escrever, eu acho bom. E não sei se vocês gostaram ou não, vocês preferiam outro jeito que eu estava fazendo, com slide e tal, ou se preferiu desse jeito. Alguém tem alguma opinião a dar? Parece que não. Bom, tá, isso aqui tá legal? Tá bom? Deu certo? Deu para entender? Deu para acompanhar? Porque esse jeito a gente poupa um pouco de tempo. A gente pode, a gente pode trabalhar um pouco mais de coisa em um pouco menos de tempo, né? Se eu focar um pouco em resolver os exercícios e ir falando dos conceitos nos exercícios e tal, vou tentar fazer isso com um pouco mais de ênfase até nas próximas aulas, mas vai dar certo. Vou atrás de alguma apostila, algum livro, alguma coisa parecida. Eu não sei se vocês têm alguma coisa nesse sentido? Eles disponibilizaram alguma apostila, alguma parada nesse sentido? Eu não lembro se isso aconteceu ou não. Porque eu estava pensando em ir atrás dessas apostilas de exercício, sabe? Com várias questões, que tem também a explicação, sabe? Tem muita que tem a resolução também, com os comentários e tal. E ver se eu arranjo uma dessa boa para disponibilizar para vocês. Ainda não arranjei, mas vou arranjar. E aí deixo lá no Google Drive. E aí vocês, né, quem quiser, quem tiver tempo e quem conseguir, estudar um pouquinho e tal, fazer umas outras questões, estudar ali o que é que ele está falando, como é que faz e tal. E aí, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar diretamente. Eu tô lá no grupo do Zap. Só mandar uma mensagem qualquer hora. Não prometo responder em qualquer hora, mas em algum momento eu sempre respondo e olho e tiro as dúvidas que vocês tiverem, tá? Diga, Cláudio, você abriu aí, você ia falar uma coisa? Tudo bem. Então acho que é isso. Agora é só Lean, né? Espero que vocês tenham curtido, gente. Vou... Acho que é um substituto ruim para as aulas presenciais. Eu não consegui me adaptar muito bem como professor, preciso admitir. Não é realmente minha praia, não, essa da aula virtual, sabe? Admito. Tem gente que estuda para isso, né? Você precisa estudar para isso. Tem gente que estuda o EAD e estuda como ser professor de EAD. E isso é uma coisa específica, envolve conhecimentos específicos, que eu não tenho. Não treinei para isso, né? Mas a gente vai fazendo como pode, como consegue, né? Né? Respeitando nossos limites, mas é o famoso tranquilo, mas agiliza. Tá tranquilo, mas agiliza, né? Importante também. É. Quem tiver perdido o comecinho da aula, dá uma olhada lá no YouTube. Eu vou também, isso é uma outra coisa, eu vou começar um pouco mais cedo minhas aulas, porque senão não vai dar tempo de fazer tudo mesmo. Hum. Tentar começar sempre, no máximo, 5 minutos depois das 7, tá? Tava atrasando um pouquinho mais do que isso para ver se entrava mais gente, mas eu acho que eu vou ter que começar um pouco mais cedo. Entendo também que o pessoal atrasa, né? Tem né, várias coisas para resolver, todo mundo tem coisa para resolver. Às vezes não quer mesmo, todo mundo é humano. Mas aí depois vocês olham lá no YouTube e pegam um comecinho
Vai dar certo. Vocês estão bem? Menino Saulo sumiu. Todo mundo bem aí? Várias pessoas na sala que eu não cumprimentei. As duas Cláudias, a Fernanda, o Guilherme. O Guilherme já falou, né? Ah, tá aí, menino Saulo. Tudo bem, Gu? Menino Saulinho, Olá, boa noite. tudo bem, meu caro? Boa Tudo noite. bem? E vocês? Bonzinho também. Bom, pois Bonzinho. então, vou nessa, galera. Até mais pra vocês. Uma boa noite. Fiquem bem. Bom final de Boa noite. semana. Até semana que Valeu, vem. Dudu. Boa Boa noite. aula, Saulinho. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu Boa vídeo noite. continua, meu vídeo continua muito duro.